Tentaram nos enterrar, mas não sabiam que éramos semente. Provérbio mexicano. Olá, internautas do Brasil e de todo mundo. Eu sou Rose Campos em mais uma semana com muitos ecos. Os ecos do nosso meio ambiente, os ecos da nossa comunicação. Afinal, tudo que produz ecos no nosso meio, nós discutimos aqui, na nossa rádio Mega Brasil Online e nas redes sociais. E em setembro deste ano, um grande palco foi montado em cima da estátua da Madrinha Eunice, na Praça da Liberdade, África, Japão, na cidade de São Paulo. Ativistas protestaram e menos de uma semana depois, negros, indígenas e amarelos se reuniram na mesma praça, em torno da Madrinha Eunice, para uma conversa pública. E desse encontro foi criado o documentário Liberdade Não É Só Japão, que tem sua estreia marcada em sessão única na data de 16 de dezembro, às 18 horas, no Cine Sátiros, no centro de São Paulo. Local onde, após a sessão, ocorrerá um debate com todo o elenco. Para aqueles que perderem o encontro presencial, o filme estará disponível posterior à estreia no canal do Instituto Tebas de Educação e Cultura no YouTube. Para falar, portanto, sobre o documentário e todo esse movimento afro-indígena amarelo, recebemos o antropólogo e documentarista, Alexandre Kishimoto, que é mestre em antropologia social pela USP, doutorando em planejamento e gestão de território na Universidade Federal do ABC, autor do livro Cinema Japonês na Liberdade, atuou no programa Vale do Ribeira do Instituto Socioambiental na organização de um dossiê para a padronização do sistema agrícola quilombola, junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e na elaboração dos documentos Mutirão Quilombola, Semente de Quilombos e Sistema Agrícola Quilombola. É membro do Movimento dos Aflitos, coordenador do Esquisito Filmes e fundador do Instituto Tebas de Educação e Cultura. Olá, Alexandre, como vai? Oi, Rose. Queria agradecer muito o convite, né? Para a gente é muito importante e eu queria saudar a audiência do teu programa. Então, você tem um currículo extenso nessa área cultural, e toda essa história sua, desse documentário, Liberdade Não É Só Japão, e trouxe, eu acho que um olhar também diferente para esse território. Então, eu gostaria de saber de você, em primeiro lugar, como é que se deu toda essa história de se fazer esse documentário, reunir as pessoas, e até mesmo esse seu envolvimento mesmo junto à cultura africana do local. Então, Rose, esse documentário, Liberdade Não É Só Japão, faz parte de uma trilogia sobre o movimento dos aflitos que a gente realizou esse ano, documentando a nossa luta pela construção do Memorial dos Aflitos, né? Então, o Liberdade Não É Só Japão fecha essa trilogia, né? Os dois documentários anteriores estão no canal do Instituto Tebas, do YouTube, né? E sobre essa aula pública, aconteceu o que você relatou, né? No dia 17 de setembro, né? Houve a montagem do palco do Festival Geek em cima da estátua da Madrinha Eunice. Paralelamente, houve uma mobilização de um grupo de pessoas amarelas,
no coletivo Amarelitude, Projeto Camélia, que foi uma reunião de mais de 100 pessoas amarelas que se reuniram para apoiar o movimento dos aflitos. Então, foi lançado um manifesto escrito, uma videocarta desse grupo, né, do coletivo Amarelitude, e houve uma convergência de interesses, porque o pessoal da organização da 20ª Marcha do Dia da Consciência Negra, Marcha da Consciência Negra, estava para realizar uma aula pública também no bairro da Liberdade. Então, lá no Movimento dos Aflitos, a gente articulou essas duas iniciativas, né? Do apoio das pessoas amarelas e da organização dessa aula pública pelo pessoal da Marcha da Consciência Negra. E aí houve esse incidente no dia 17, então, junto com a UNANCA, a União dos Amigos da Capela dos Aflitos e do Instituto Tebas, a gente resolveu realizar essa aula pública menos de uma semana depois. E, e aí a gente conseguiu fazer a documentação audiovisual, né, que é uma das missões do Instituto Tebas, e dessa documentação audiovisual a gente conseguiu editar esse vídeo e articular com esses coletivos o lançamento no dia 16, né, lá no Cine Biju, e no dia 17 online. Alexandre, todo esse documentário, na verdade, ele se dá devido a uma história que existe naquele local, né, ali da Liberdade, que foi praticamente apagada. A própria presença da madrinha Eunice, muita gente não tem essa história. Quando a gente fala desse movimento dos aflitos, também muita gente não entende o que acontece. Nós teríamos até o próprio Instituto Tebas, o próprio Tebas aí já tem uma história também que está ligada a esse movimento negro. Mas, nos últimos meses, enfim, a região está sendo muito falada devido a todo esse histórico que está sendo, né, que está emergindo. Então, eu gostaria de saber de você o que essa história representa em luta para vocês, e principalmente assim como a população acabou se articulando em torno dessa história e reviver essa história e a importância dela para vocês. Só para historicizar um pouco, né? Teve dois incidentes que ocorreram em junho de 2018 que foi o início do processo, né? Então, houve primeiro a mudança do nome da Praça da Liberdade para Praça Japão Liberdade e a estação de metrô também, né? Que houve a troca do nome para Liberdade Japão, né? E essa medida foi tomada pela prefeitura de uma maneira unilateral. Foi um acerto, né, digamos, entre a prefeitura e os comerciantes do bairro da Liberdade, que fizeram uma reforma ali na Praça da Liberdade e, como se fosse uma espécie de barganha, né, houve a iniciativa de alguns vereadores para esse projeto de lei, mudando o nome da praça, houve a adesão do prefeito e do governador, né, para mudar o nome da praça e o nome da estação de metrô. Isso causou um debate muito grande no bairro. E, de certa forma, foi positivo, porque a partir daí aconteceu toda uma mobilização, todo um debate. Será que a Liberdade é um bairro japonês, é um bairro oriental apenas? Será que não teve uma história antes, durante e depois da presença afro-indígena no bairro? Né? Então, esses questionamentos começaram a ser levantados. Né? Paralelamente, ao lado da Capela dos Aflitos, havia um sobrado e um comerciante de origem chinesa resolveu demolir o sobrado sem autorização, né, para construir uma espécie de shopping center. Isso fez com que abalasse a estrutura da Capela dos Aflitos, que é uma das poucas construções em taipa de pilão ainda existentes na cidade. E isso
provocou uma união lá dos amigos da Capela dos Aflitos, que lançaram uma carta e formaram esse coletivo, né, a UNANCA. Então, esses dois fatos, né, deram origem ao movimento dos aflitos. Começou tudo, se fortalecer uma mobilização, né, do movimento social no bairro, afirmando, né, essa história, que a liberdade tem uma história afro-indígena muito anterior à presença dos imigrantes japoneses no bairro. E então a gente está tentando promover um debate amplo sobre isso, e paralelamente a isso, em 2020, se não me engano, naquelas escavações para a construção do metrô na região do Bexiga, foi encontrado também vestígios arqueológicos, né? Então se constituiu ali o sítio arqueológico também lá do Saracura, o movimento Saracura Vai, né? E mais recentemente, em outra obra do metrô, acharam também vestígios arqueológicos na região do Lava-Pés. Então, assim, de 2018, a arqueologia tem trazido à tona, literalmente, né, toda essa cidade que foi apagada, que foi como se fosse varrida do mapa, né, e essa discussão ganhou muita força. É interessante notar que há mais de 100 anos atrás, né, na passagem do século XIX para o século XX, todos os vestígios daquela São Paulo colonial, daquela presença afro-indígena nas construções da cidade, na região do centro, foi tudo apagado, esses vestígios foram demolidos para a construção dessa cidade com ares europeu, com ares, né, de uma cidade europeia, com essa arquitetura neoclássica, né? E curioso pensar que quase 100 anos depois, o que tem acontecido no bairro da Liberdade é um processo semelhante ao que aconteceu na virada do século XIX para o século XX, a partir dos anos 70, com a instalação ali das lanternas japonesas, do pórtico, né? E com essas ações recentes, né, de 2018, a gente vem percebendo esse processo, né? Essa tentativa de apagamento desses vestígios, dessa presença, desse protagonismo, né? Então, o movimento dos aflitos, ele nasce para justamente discutir essas questões, né? Para promover uma educação patrimonial na cidade de São Paulo, afirmando essa presença e a riqueza cultural decorrente dessa riqueza. E nessas discussões, como está a presença justamente dos empresários, das empresas? Ali é um local muito rico em sentido até educacional, tem muitas universidades, tem um comércio forte. Como é que está a participação desses empresários e dessas empresas nessa discussão de preservação, né? Pois é, eu acho que quando houve a mudança do nome da praça, tanto os políticos quanto alguns comerciantes alegaram que a mudança do nome da praça vinha atender uma demanda da comunidade nipo-brasileira. Só que esse discurso era um pouco enganoso, porque havia um certo grupo de empresários lá do bairro que eram a favor disso, né, da mudança do nome da praça, demarcar o bairro como exclusivamente japonês ou oriental, né? Mas o que a gente foi percebendo ao longo desses 4 anos de luta é que, longe de ser um consenso, uma unanimidade, né, a gente foi vendo que não, então, por exemplo, essa mobilização do coletivo de amarelos está afirmando que não é um consenso, que uma parte, né, dessa comunidade amarela de São Paulo é contra essa tentativa, mais essa tentativa de apagamento, né? É a favor dessa pluralidade, dessa diversidade, né? E, por exemplo, quando organizamos a aula pública, né, lá na Praça da Liberdade, a gente contou com o apoio da Feira da Liberdade,
Então a gente negociou com eles e conseguimos ali um espaço, não foram montadas barracas onde ocorreu a aula pública, né? Então, mais uma prova, né, de que não é um consenso isso entre os comerciantes do bairro. E na minha pesquisa atual de doutorado, né, eu recentemente entrevistei a Rose Marcondes, que é a neta da madrinha Eunice, e ela diz assim que ela não entende a postura dos comerciantes do bairro atualmente, essa postura de apagamento, de confrontação, porque ela disse que na época da avó dela, da madrinha Eunice, havia uma relação muito boa de vizinhança entre o comércio japonês e essa presença afro-indígena. Tanto é que a própria ACAL, né, a Associação dos Comerciantes da Liberdade, eventualmente contratava a escola de samba Lava Pés para eventos no bairro, É, né? Então havia uma. é bom deixar claro, só aproveitando essa abertura sua, que a madrinha Eunice é a fundadora da escola de samba Lava Pés, né? Então, ela tem toda uma história nesse bairro, enfim, foi uma comerciante também, por isso ela foi homenageada com a estátua. Só deixando, né, dando esse ato. Pode continuar, por favor. Então, na época de Madrinha Eunice, havia uma relação, uma boa relação de vizinhança entre a escola de samba, os comerciantes do bairro, a associação comercial, né? E a gente luta, né, para que essa relação que volte a esse bom termo, né? Que porque entender e valorizar essa história afro-indígena no bairro da Liberdade, a gente encara como algo positivo para todos. Isso traz mais riqueza cultural ao bairro, né? Então, que a Liberdade não é apenas um bairro japonês, um bairro oriental, mas que tem essa história linda, né? Dessa presença afro-indígena, tem a Capela dos Aflitos, que agora está fechada para ser restaurada pela luta da UNANCA, né? A gente está nessa luta para a construção do Memorial dos Aflitos ali ao lado da capela. Então, a gente considera que, inclusive para o próprio turismo e para o comércio da região, é tremendamente positivo essa afirmação e essa valorização da diversidade. Com certeza, e trazer e preservar a nossa história, visto que quando a gente fala da Capela dos Aflitos, na verdade agora está se encontrando todo um sítio arqueológico ali, porque ali foi um cemitério que só ficou, na verdade, a capela, nós já enterramos uma história. Nós estamos desenterrando, e aí eu pergunto para você: isso é só a ponta de um iceberg? Será que ainda nós vamos colocar mais paz em cima dessa história? Quem é que está querendo enterrar, na verdade, essa história e não trazê-la como não só uma preservação, mas é uma questão socioambiental e na qual eu tenho certeza que tanto os japoneses, principalmente os japoneses, eles não têm interesse nenhum, na verdade, de entrar em conflito, porque não é da ideologia, do termos dele, muito pelo contrário, principalmente hoje, quando nós falamos de questões socioambiental. Hoje, Alexandre, quem estaria, assim, que seria o grande empecilho para que tudo isso andasse? Atualmente, o movimento dos aflitos vive essa luta, né, para a construção do Memorial dos Aflitos, e a ponderação nossa é que é um movimento histórico muito antigo, né, porque a capela tem 240 anos, e a devoção às Santas Almas, que acontece tradicionalmente às segundas-feiras no bairro, o culto ao Chaguinhas, que é um santo popular, né, que tem toda uma história ali no Largo da Forca, onde era Lindíssimo. a Praça da Liberdade, né, que ele foi. Houve três tentativas de enforcamento do Chaguinhas e a corda sempre arrebentava, e depois ele foi assassinado no chão. E a versão popular que se conta é que o nome do bairro Liberdade vem
desse fato histórico, que após o rompimento da terceira corda da forca, o povo clamou por liberdade, Liberdade. né? E isso não foi aceito pelas autoridades, né? Então, toda essa história de mais de 200 anos, né, veio até os dias atuais, graças à devoção, graças a, a toda essa presença afro-indígena no bairro, que foi perpetuando de maneira oral essas histórias até os dias de hoje. Então, o movimento dos aflitos encara a construção do Memorial dos Aflitos como uma ação de reparação histórica. E para que essa reparação aconteça a contento, é preciso que esse processo de constituição do Memorial dos Aflitos abra oportunidade para que profissionais, arquitetos, negras, indígenas, possam participar. E do jeito que a coisa foi encaminhada pela prefeitura, a toque de caixa, inviabilizou completamente a presença desses profissionais não brancos, né? E então a gente está numa luta para tentar reverter uma situação em que houve a perpetuação, né, digamos, dessa situação de privilégio, né, que sempre os mesmos escritórios de arquitetura de pessoas brancas privilegiadas, né, só que a gente acha que não cabe, né, na construção, na constituição do Memorial dos Aflitos, que marca, né, essa presença desse cemitério dos aflitos, que era o cemitério para pessoas excluídas, né, para pessoas que eram enforcadas, para pessoas negras, pessoas Uhum. indígenas que não pertenciam a nenhuma irmandade, né? Quer dizer, a gente não vê sentido que esse memorial não contemple profissionais, arquitetas negras, indígenas, né? Então, a nossa luta hoje em dia é que esse processo de reparação se efetive de fato, que o movimento dos aflitos se veja representado nesse memorial, nesse processo de constituição do memorial, que não seja mais uma instância de perpetuação desse racismo estrutural, não é que mesmo uma demanda do movimento negro, né, acaba sendo executada, né, pelos mesmos de sempre, né? Na verdade, nós estamos falando de ESG na veia. Nós estamos falando de uma sigla hoje implantada pelas empresas e que, quando nós deparamos com fatos como esse, nós vemos que ela está distante. Ela é falada, mas, de fato, o racismo estrutural continua. Alexandre, eu queria falar um pouquinho sobre os protagonistas do filme, que é a Rafaela Puri, o Abílio Ferreira e o Yannick Rara. Você pode falar um pouquinho dessas pessoas, rapidamente até, porque o tempo, infelizmente, é curto? Uhum. Essas três pessoas que você citou, Abílio Ferreira é o coordenador do Instituto Tebas, do Movimento dos Aflitos, né? Yannick Hara é um rapper afro-nipônico, Rafaela Puri é uma liderança indígena que mora no bairro da Liberdade. Essas três pessoas representam, na verdade, um grupo muito maior que participou dessa aula pública, né? Então, representa assim, é, todo aquele coletivo de pessoas amarelas, vários coletivos do movimento negro indígena, né, como a organização da Marcha da Consciência Negra, a União dos Amigos da Capela dos Aflitos, o Instituto Tebas. Então, é um arco muito grande de pessoas reunidas nessa aula, né? Eu queria só dar um detalhe que eu considero importante também, é que na história da presença nipônica no bairro, houve um momento em que os imigrantes japoneses coabitaram o bairro da Liberdade, aquela Baixada da Liberdade, na Rua Conde de Sarzedas, Conselheiro Furtado. Então, um momento assim que os imigrantes eram pobres ainda, eles viviam nos porões daquelas casas e coabitavam aquela região junto com a população negra e indígena. Durante a Segunda Guerra, houve a evacuação.
o Estado mandou expulsar, né, todos os imigrantes japoneses que viviam nessa região do centro. Então, em nome dessa história, né, é, de um momento em que os asiáticos, os imigrantes japoneses foram tratados como pessoas indesejáveis pelo Estado brasileiro, sofreram uma série de opressões, em nome desse passado dos seus ancestrais, a gente considera que as pessoas amarelas, elas, é importante elas se sensibilizarem com outros grupos que estão passando por situações de privação de direitos, né? Então, em nome dessa consciência histórica, né, e o movimento negro também coloca, né, que um valor, né, que os orientais, os japoneses sempre enaltecem é a ancestralidade, né, o respeito aos mais velhos, a quem veio antes. E em nome dessa ancestralidade, é muito importante, então, que os imigrantes japoneses e asiáticos, de modo geral, no bairro, respeitem, né, esses ancestrais, essas pessoas que vieram primeiro. Alexandre, uma curiosidade. Você é filho de japonês, neto de japonês, você também é afro-japonês, enfim, qual a sua origem? Porque olhando para você, dá a impressão que você é a reunião dos três. Assim, então fica essa curiosidade. Quem é o Alexandre Kishimoto, não é isso? Sim, eu sou neto de japoneses, então meus quatro avós são imigrantes japoneses que vieram para o Brasil. Ah, meus pais são brasileiros, eu sou brasileiro também, né? E é, eu desenvolvi pesquisa sobre a identidade japonesa no bairro da Liberdade, no meu mestrado, só que vendo o que foi acontecendo no bairro a partir de junho de 2018, que essa presença da imigração japonesa estava se transformando numa espécie de dominação, estava estava agindo, né, como um trator, né, em cima dessas outras identidades, né, e aí que eu resolvo voltar lá para a academia e nessa pesquisa de doutorado voltar a estudar o bairro da Liberdade, só que agora nesse outro prisma, né, nesse prisma por alguns anos, né, há mais de 10 anos, eu venho desenvolvendo pesquisas fora da academia, com comunidades afro-brasileiras, né, então, comunidades do Jongo, de Guaratinguetá, do Batuque, de Umbigada, do Oeste Paulista, do Reinado Mineiro, do sistema agrícola tradicional do Vale do Ribeira, e agora desses movimentos urbanos, né? Então, essa é um pouco da minha trajetória. O Alexandre, nós vamos falar mais sobre tudo isso, porque tem muita história dentro dessa pequena história que nós trouxemos, que foi só o lançamento do documentário. Mas o próprio Instituto, o Tebas, nossa, nós temos muita história para contar. Então, ano que vem, nós vamos ter mais Alexandre no programa. Mas hoje não dá mais, nós vamos para a pergunta do programa, que é: ação local gera ecos no global. Portanto, Alexandre Kishimoto, quais são os seus ecos? Puxa vida, uma pergunta complexa essa, mas nesses 4 anos que eu tenho atuado no Movimento dos Aflitos, para mim, assim, tem sido uma alegria muito grande. Tem sido um privilégio no bom sentido. Ficar amigo, né, de pessoas tão importantes, né, na história do movimento negro, né, movimento indígena, né, então, assim, ser companheiro de luta dessas pessoas, né, tem sido um motivo, assim, de muito crescimento pessoal, assim, de uma realização muito grande para mim. Então, independente dos resultados, das conquistas efetivas, né, é, participar de um movimento coletivo, sair dessa esfera do individualismo, né, atuar dentro de uma coletividade, né, isso é uma coisa assim que dá muito significado para minha vida.
né? E eu queria só convidar as pessoas, né, que estão aqui nos assistindo e ouvindo, que no dia 17, então, de dezembro, às 16 horas, às 14 horas, 14 horas, vai ter o lançamento online, então, do documentário no canal do YouTube do Instituto Tebas. Então, eu convido a todos. Alexandre, nós vamos para os nossos diálogos em prosas e versos, nós vamos nos despedindo. Antes disso, eu deixo um minutinho para a sua despedida, os seus agradecimentos. Eu queria agradecer muito a Rose, ao canal, aos ouvintes e espectadores, né? Eu considero que é muito importante o engajamento das pessoas, né? É muito importante que existam aliados antirracista a favor do movimento dos aflitos, né? Aliados brancos, amarelos, negros, indígenas, são muito importantes para a nossa causa, né? Então, é, ajuda também a enriquecer de diversidade o nosso movimento. Então, eu faço o convite a todos, né, que se aproximem da nossa causa, né, e que somem com a gente. Então, muito obrigado, viu, Rose, pela oportunidade. E em diálogos, prosas e versos, vamos nos despedindo de 2023, agradecendo a todos que trocaram desenvolvimento, progresso, meio ambiente, paz, evolução, menos preconceito e mais união. União do saber, estar e viver em sociedade, porém sem grãos, mas com verde, de esperança nas palavras e atitudes dos homens, brancos, pretos, amarelos e vermelhos. Homens que mostram a cara e as suas intenções. Homens sem medo de vestirem a mesma roupagem para um ritual de grandeza e fora a hipocrisia. Homens e mulheres, seres humanos que se encontraram, plantaram e ecoaram seus cantos de sabedoria, e como sementes e mudas brotaram. Afinal, sou fruto de ontem e raiz do amanhã. Gratidão 2023 pelas grandes colheitas, junto às ações locais que geraram ecos. Sendo assim, quais foram os seus ecos? Até 2024. Até lá!